está cansado de perder oportunidades? Você está cansado de perder, de ver a possibilidade na sua frente, mas se sentir travado porque você não sabe como reagir? Então hoje a gente vai falar sobre isso. E aí, Vinícius, o que... André, putz, que tem de pessoas aí que tem trava em oportunidades, planeja muita coisa e não consegue se desenvolver. E a pessoa nem imagina o porquê e começa até a desanimar, né? E aí, por que ela tá travada? Tem esse ponto, né, que a gente nunca sabe e a pessoa não consegue enxergar. Então, no meu ponto de vista, a questão dessa trava está envolvida com algo da pessoa ali, dela não conseguir se expressar. Então, acho que começa tudo daí, porque quando surge uma oportunidade, vamos simular alguma coisa aqui, puta, André, surgiu uma oportunidade de promoção de emprego. Só que, e aí? Como que você vai se expressar para chegar até essa oportunidade? Você vai ficar esperando que a pessoa que está com a oportunidade venha até você, que a gente sabe que nem sempre isso acontece. Como que você vai quebrar essa barreira de você ir até a pessoa? Você fala de quebrar a barreira no sentido de eu tô vendo a oportunidade, só que eu não vou. Tem algo que impede a pessoa de se mexer. Porque assim, a ideia é que a gente falar da comunicação. Só que tem um passo anterior para a pessoa ir lá e falar. É a ação. Então, o que você acha que mais trava as pessoas de tomar essa primeira ação, de chegar até aquela oportunidade, até aquela porta que ela está vendo que pode se abrir para ela? Com a experiência que eu já tive no mercado e assim conversando com as pessoas, a maioria ela tem exatamente o medo de comunicar com outra pessoa. Então, às vezes a pessoa até conversa bem, fala bem, é até aquela pessoa que mais se destaca no grupo ali, tudo, na parte informal. A hora que você fala assim, agora você vai fazer uma reunião com o diretor, a pessoa trava, ela não consegue se expressar. Então, é o medo do julgamento que ela mesma cria para ela. E aí isso faz com que ela não se coloque, ou seja, ela não quer se expor. Sim. Ela quer viver num aquário ali blindado. E aqui vem um ponto na minha mente agora que é o seguinte: a gente fala da questão da comunicação com o outro, né? O medo de falar, às vezes numa reunião, até numa videochamada. Mas tem uma questão aqui que as pessoas não percebem também, que quando eu comecei, eu acredito que você também passou por isso, eu comecei a desenvolver também, que é a comunicação com a gente mesmo. Simplesmente você tá lá, porque você tá lidando com os medos que é seu. E você tá jogando pro outro, o que o outro pensa, o que o outro vai achar, isso eu não consegui. Então, eu acredito que um passo tão importante quanto você tomar essa decisão de se comunicar com o outro, de ir lá e fazer, é você olhar para dentro, para você. O que você vem falando, qual que é a história que você vem contando para você mesmo. É isso. Vamos pensar que vai começar, tudo se começa e se termina com nós. Então, assim, o bloqueio inicia em nós e ele também termina em nós. Então, o que acontece? Primeiro é você entender o real motivo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem medo, não vou conversar com o André porque se o André perguntar aquilo, eu não vou saber responder. E aí vem o quê? Esse daí é um ponto que você pegou que qual que é o que está barrando a pessoa de eu ir lá conversar com você? Você tem uma oportunidade para mim, mas eu não vou lá conversar com você porque se você perguntar de algum assunto, eu tenho medo de não saber te responder. E aí vem aquela questão, por quê? Porque a barreira está onde? Eu quero apresentar para você, me apresentar como se eu soubesse de tudo. Eu sou o infalível, eu não tenho erro, eu não cometo erro, eu sou a pessoa ideal. Não é isso que acontece. Na verdade, o que a gente pega é que todo mundo não sabe tudo. Então, na verdade, é essa barreira. Se eu for lá, o André perguntar alguma coisa, eu não souber responder, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber me comunicar com o André e falar assim, putz, André, esse tema é legal,
eu já ouvi falar, mas eu não me aprofundei. Vou me aprofundar, que daí na próxima vez a gente conversa melhor disso daí. Ou seja, você não travou, não deixou de continuar a conversa, não precisou mentir, não precisou gaguejar, não precisou fazer nada. Não perdeu a oportunidade. Eu vejo que é muito também por causa da expectativa, né? Isso que você tá falando. Será que... Porque às vezes a gente vê a pessoa que tem a oportunidade, mas acha que, por você estar num nível diferente, coloca a régua da pessoa lá em cima em comparação a você, e você tem aquilo que aquela pessoa precisa às vezes. Só que você fica com muita expectativa, no caso, a pessoa que está travada ali, e não sabe para onde ir. E aqui eu penso o seguinte: a comunicação é tão importante que as pessoas não param para perceber que o outro que está lá é um humano também. E tentar identificar quais são os desejos em relação ao contexto, né? Quais são os desejos, os sonhos, o que aquela pessoa está buscando, como que ela se vê daqui a determinado tempo e o que eu posso agregar nesse processo. Então, aqui eu tenho alguns pontos que a gente estava conversando, né? E onde você acha que, na sua visão, que não desenvolver a comunicação, no que isso afeta? No que isso trava a pessoa? Tá. Então a gente vamos lá, desafiar até o pessoal que está ouvindo aí. Em quais áreas, né? Quais áreas, beleza. Até o pessoal fica essa questão. Faz sentido para você o que a gente está falando aqui, que o medo de você se expor gera uma trava na sua comunicação e que isso trava oportunidades. Oportunidades dessa pessoal, profissional e tudo. Então, assim, por exemplo, vamos lá, os adolescentes. Os adolescentes às vezes tem aquela questão, né? Tem a paquerinha, tem tudo aquilo ali, mas fala, eu não chego naquela pessoa, eu não vou, não se aproxima, tudo isso por vergonha. Ou seja, é o medo de se expor. E o medo da rejeição também. Medo do julgamento. Sim. Então é muito essa questão. Então tudo é atrás do medo. Então, que acaba sendo a comunicação. Então, o que trava a comunicação é o medo. Então, primeiro você tem que se entender, superar esse medo, e é como você já colocou, todos somos seres humanos, cada um vai ter a expertise ou ser melhor em alguma coisa, então não queira ser o melhor em tudo, porque se você nunca vai ser, isso vai te barrar de conversar com outras pessoas. Então começa daí, desde a parte pessoal e da profissional, que daí é aquela questão de uma simples entrevista que a pessoa trava e não consegue se comunicar com quem está entrevistando, ou com oportunidade dentro da empresa já, que daí às vezes é uma reunião, tem uma oportunidade de conversar com um cargo superior, e a pessoa fala assim, não, com esse nível eu não converso. Mas não porque ela não tem conhecimento, ela tem medo de conversar com uma pessoa desse nível. Sim. E é essa barreira que a pessoa tem que romper. E você falando isso, me veio uma coisa aqui em mente. Tem a questão das crenças. Que você falou da parte familiar, de relacionamentos e tal. Geralmente, na família, no contexto de amigos, as pessoas se comunicam de uma forma. Só que não é só o que eu falo, como que eu falo. É o que eu escuto. E aqui é muito importante, eu vejo a pessoa aprender a observar, refletir sobre as informações que ela deixa vir para ela. Porque quando ela vai entrar nesse contexto que você está falando de uma entrevista de emprego, a forma dela se postar, por exemplo, né, da postura dela, pode ser que ela lembre de uma crença de alguém que falou, não faz desse jeito, ou não vai fazer... E a pessoa deixa de ser ela mesma naquela reunião, naquele evento. E às vezes o medo de ser você mesmo você acaba deixando de mostrar as suas habilidades, aquilo que você tem. Por quê? Potencial. Você vai se pulindo, como que é? Você vai podando, é essa a frase, né? Você tem essa questão, né, que você vai te barrando dessas oportunidades, e a questão da crença. Então, mas tudo tem a questão de você, tudo volta em você estar ciente, você conversar com você mesmo. Por exemplo, eu vou em uma roda de amigos. Putz, eu posso ser de uma forma totalmente informal, que eles já estão acostumados com o meu jeito. Contexto também. Vamos lá, o meu jeito atrapalhado, o meu jeito de falar, minhas gírias, o que for, vai ser aceito numa roda de amigos.
Agora, numa roda de network, que não são seus amigos, fui num evento, fui conversar. Uhum. Eu tenho que me travar? Não. Eu tenho minha essência? Tenho. A única coisa é que eu tenho que me policiar e não usar, talvez, alguns termos que eu uso com meus amigos. E aí, eu vou interromper você porque você falou de network. E aí me veio uma coisa em mente. Tá, a gente tem que ter o contexto, como a gente tá falando, né? O que você acha, né? Em que você tem em mente de como que deve ser a abordagem de quem tá, por exemplo, a pessoa vê vários conteúdos pela internet, está estudando bastante, mas nunca foi num evento de network presencialmente. Como você acha que deve ser a abordagem dessa pessoa? O que você imagina? Ou uma coisa que eu acho que pode ser até legal. Como que foi o seu primeiro evento de network que você participou? E como que foi essa troca inicial, a primeira conexão? Eventos a gente sempre tem que, é primordial, a gente tem que priorizar o network. Então, independente do evento que nós estamos falando aqui, isso é um ponto que eu vou num evento técnico. Vamos pensar, um engenheiro vai no evento de engenharia, o arquiteto vai numa questão lá de arquitetura, e enfim, técnico. O ponto é que as pessoas, elas vão lá apenas para consumir o conteúdo técnico. Uhum. E elas não se relacionam com as pessoas que estão do lado dela. E, na verdade, quem vai agregar mais valor é essa conversa com as pessoas do lado, porque o contexto, o conteúdo do evento em si, vamos chamar que ele é frio, ele tem um espaço. Então, você não... A pessoa que está lá palestrando, você tem um espaço até ela. Então, você não vai ter essa didática ou a proximidade para conseguir absorver tanto. Né? Depois de alguns minutos, você já até esqueceu alguma coisa que ela falou. Agora, vamos lá. Conversou no café, essas coisas. Conversa com uma pessoa que também é da área, que é a sua, ou não. Mas vamos pensar nessa que é da mesma área. Vocês têm o mesmo problema. Uhum. Às vezes ele já passou e às vezes você está passando por aquilo que ele já... Então, aquela questão ele vai começar a dar dica prática para você. Uhum. Então, e como abordar? Abordar é a coisa mais natural possível, não pode ser artificial. É com interesse sempre, mas sem aquela... sem ser artificial. E o pessoal tem muito isso que o pessoal fala, não vá num evento de network com interesse. Mas só que a gente sabe que tem algo por detrás. A vida é sempre um interesse. Sim. Então, assim, qualquer conexão que você esteja fazendo vai ter um interesse. Desde um relacionamento entre homem e mulher, Sim. Né, um relacionamento normal entre pessoas, tem um interesse. Eu penso o seguinte, que nesse caso é identificar interesses incomuns. E porque interesse não é algo ruim. As pessoas associam muito interesse a... Oportunismo. Oportunismo. De aproveitar da pessoa. Ao ego, Então, eu vejo que não é isso. Não. A questão do interesse é naquela... E outra, aquela questão do interesse de ser ajudado e também ajudar alguém. Uhum. Então, por isso que a questão do interesse não tem problema algum, porque eu tenho interesse em ajudar alguém, e eu tenho interesse em ser ajudado por alguém, e tá tudo em ordem. O problema é, eu tenho interesse em me aproveitar de alguém. Opa, isso daí não é bem visto, isso daí não é legal. E eu também não quero que ninguém se aproveite de mim. Então, isso daí rompe isso, e aí é essa questão de ajudar. E a forma de abordagem é o mais natural possível. É o seu jeito, vamos lá, estamos num evento, com o que você trabalha? Putz, legal, qual é o seu nome mesmo? Tal, nome e tal. Então, eu sou fulano, eu trabalho com isso aí e tal. Você conhece? Não conheço. Como que é lá onde você trabalha? Começa daí. Então, é algo natural, não precisa ser artificial, né? E é só desenrolar, não é uma conversa não é comum. Sim, você tá falando aí, eu tava até pensando, a primeira vez que eu fui no meu evento de network, eu fui com essa mentalidade. Primeiro, eu coloquei uma meta na minha cabeça, de sair dali com pelo menos um contato. Eu fui para... Uma coisa que eu gosto de questão de network é você ir pelo ambiente, porque no dia a dia a gente tá num ambiente que a gente já tá acostumado, às vezes do trabalho, às vezes aquela coisa da família, aquela coisa mais... E quando você vai num lugar de network, você tá num ambiente diferente. E é importante ter outros ambientes. E quando a gente vai para... Porque você muda a atmosfera mental da gente, né? Você está abrindo a mente para novas ideias. Então, quando
eu cheguei nesse primeiro evento e eu falei, bom, eu tenho que sair daqui com pelo menos 2 contatos. Eu sempre tenho um pensamento de levar algo, fazer uma troca, o que eu posso agregar? Isso é importante, mas tem que ter esse interesse, o interesse de criar uma conexão. E eu falei, pensei comigo, como que vai ser essa minha primeira abordagem? Normal. Oi, tudo bem? Como que é seu nome? Ah, você daqui. Eu pergunto para as pessoas de onde a pessoa é e tal, para identificar um interesse. Identificou esse interesse em comum, ou o que a pessoa está buscando, pega o WhatsApp da pessoa, aí manda uma mensagem, depois troca uma ideia, marca uma reunião se for de outra cidade, uma call. Né? Então, eu penso que tem que ser como você está falando. Tem que ser essa naturalidade, tem que ter essa mentalidade de trocar. Eu até anotei aqui, ó, que você falou, interesse não é oportunismo. Acho que essa frase, o pessoal que está assistindo deveria até nesse momento, para mostrar que está com a gente até esse momento do vídeo, comentar aí. Interesse não é oportunismo. Porque quando você pesquisa network, você vai ver as pessoas falando. Não vá por interesse. Mas como não vá por interesse? Né? Então, tenha isso em mente. Você tem que ir com o interesse de conhecer as pessoas, no mínimo, pelo menos. Exato. E assim, é um ponto aí que você colocou, eu vou aí exercitar aí para ver se eu vou ter a mesma leitura que eu pratiquei isso e talvez pelo jeito aí você praticou também. Você foi com alguém ou sozinho nesse evento? Nesse evento, eu fui sozinho, primeiro evento. Então tá, então fechou a resposta. O que que acontece? Muitas vezes esse bloqueio, essa trava, está o quê? No julgamento. Então é aquela questão de julgar o que a pessoa vai achar. Então, essa questão do julgamento é importante, porque a gente vai pegar e vai destravar isso daí. Sim. Então, se você vai com alguém em um evento, o que vai acontecer? Você vai ter a vergonha de repente abordar alguém e outra, você tá com alguém ali, você vai deixar ela de lado, vai ser chato, você acaba indo no evento e ficando só com a pessoa que você foi no evento. Sim. Então, a dica quer destravar na parte de network e comunicação? Vá num evento sozinho e com o desafio que o André falou, de voltar com 1 ou 2 contatos. Sim. Vai sozinho. Por quê? Você vai estar sem um julgamento, porque as pessoas que estão lá não te conhecem. Então, você pode gaguejar, você pode errar na forma de abordagem e tá tudo bem. A pessoa com que você comentou, você não conhece ela. Sim. Então, é uma forma de testar e começar a andar e desenvolver isso daí. A gente está falando aqui do network, a gente falou, onde que a comunicação, não trabalhar a comunicação, onde que isso pode travar o seu crescimento, fechar as portas em vez de abrir. A gente falou a questão de emprego, na entrevista de emprego. A gente falou de relacionamentos, algumas coisas, né? Porque não tem como. Network é relacionamento. Se você vai se conectar com pessoas, você precisa falar com as pessoas. Então, isso aqui é um outro ponto. E mais um ponto que eu acho que é importante a gente ter em mente é que desenvolver a nossa comunicação hoje é tão importante quanto para várias questões. Por exemplo, o que hoje a gente mais faz hoje em dia com a internet? A gente mais grava vídeo. E aí eu penso o seguinte, as pessoas simplesmente hoje acham que é só abrir a câmera e gravar um vídeo. Quero saber o que você pensa disso, Vinícius. Essa parte eu assumo que onde eu mais tive dificuldade. Então, primeiro eu desenvolvi a parte minha de comunicação com pessoas e foi muito difícil, mas foi possível, treinando, desafiando, superando os obstáculos e os medos. E aí, a hora que vem para a parte digital, aí, na verdade, veio outro obstáculo. Qual que é? É a frieza, porque daí você já não tem mais... Por exemplo, nós estamos aqui, nós estamos conversando. Sim. O que eu falar e não te agradar, eu vou ver na sua expressão. Uhum. E o que eu falar e te agradar, eu também vou ver na sua expressão. A hora que nós começamos a gravar no digital, estou aqui, quem está ouvindo aí, eu não sei qual que é a expressão da pessoa que está nos ouvindo. Não tem um retorno, um feedback. Se estamos agradando ou não. Então, para mim, esse foi o maior desafio de conseguir essa comunicação que inicialmente é fria, até você ir se desenvolvendo e você conseguir se conectar com a pessoa que está do outro lado, mesmo sem estar vendo ela. Eu lembrei, você falando isso, eu lembrei quando eu comecei a gravar vídeo lá em 2015, eu acho. Eu sempre falo isso, eu comecei com um roteiro, montei um roteiro e celular só gravando, né? Então, um celular simplesinho que eu tinha, gravando, eu gravei, o roteiro não queria aparecer. E foi um dos vídeos que até viralizou, ficou legal lá no canal de esporte, né? Botar para futebol.
pra mentalidade. E aí, beleza, eu gravei o primeiro. Falei, não, mas agora tem que aparecer. E eu nem estudava comunicação, nada. Eu ia mais pra quebrar a barreira da timidez. E eu gravei. Eu acho que eu não mostrei ainda pra você. Vou mostrar qualquer hora. Vou querer ver. Tímido pra caramba, errando pra caramba, mas foi. Então, o primeiro passo é quebrar essa barreira. E aí a gente tava falando de network, né, antes. No digital, no network que a gente tem é uma videochamada, por exemplo, você vai fazer uma reunião, Então, o que você vê ou sente quando você está numa... Você falou da comunicação fria, mas quando a pessoa busca se soltar, por exemplo, né, fala. Como você imagina que isso impacta, no seu caso, como que isso impactou você? Você sentiu alguma diferença desde quando você começou a desenvolver isso, de antes? Tá, isso daí, na minha prática, tá? O que eu fui praticando é a autenticidade. Então, assim, a questão é, putz, eu vou fazer uma videochamada. Hoje é comum, hoje acho que eu não passo um dia sem estar fazendo uma videochamada. Que é o ponto principal hoje no digital, Exato. Tem que hoje acho que eu não passo um dia sem ter uma reunião de forma digital. Então o que acontece e no começo era óbvio, né, que a gente fica, né, aquela questão de reação travado. E a gente fica se olhando na tela para ver se tá torto ou não tá torto. E aí vem aquelas crenças também que a gente tava falando, né? Você vem... Crença. E aí você fica mais preocupado com o formato que você está, da forma que você se está enquadrado ou não a câmera, do que o conteúdo, que é o que você está trocando experiência com a pessoa. Uhum. Então, a hora que você desencana, deixa isso de lado, você nem comete mais esses erros e você começa a se conectar com a pessoa. Hoje, a maioria dos contratos que eu fecho, eu achava que eu não ia chegar nisso. Porque na minha cabeça era, ok, vamos para o mundo digital, mas fechar contrato eu só consigo quando é presencial. No digital, não consigo tanto, e assim era. Então eu tinha muita dificuldade eu percebia que quando eu tinha um contato direto com a pessoa ali no presencial, eu fechava o contrato, no digital nem sempre. E aí foi que vai treinando, na hora que você vê, você tanto presencial ou digital, você trata a pessoa da mesma forma. E aí, hoje, o digital é normal. Eu estou conversando, ou telefone, ou né, por vídeo, eu consigo fechar o contrato naturalmente. Ó, eu vou pedir para você daqui a pouco, ó. Daqui a pouco vou passar uma dica sobre como lidar com erro em relação à comunicação. E agora eu quero que você fala pra gente o que você pensa, você tem em mente, qual dica você daria pro pessoal que está trabalhando com o digital, nessa questão de fechar o contrato, o que você vê que é mais importante em relação ao digital, para esse ponto? Porque você falou que a sua dificuldade era essa, né? Antes é mais fácil para você em presencial. Então, que elemento, que ponto você pode dizer em relação a isso? Para quem está começando e, enfim, precisa fechar um contrato ou algo do tipo. O ponto é sempre ser você mesmo. O ponto é sempre ser você mesmo. E aí vem a questão de você ir treinando, né? Então você vai treinando, aí o André é uma pessoa que consegue dar esse suporte, que esse mundo digital ele veio nessa parte, então acho que você foi o inverso, né? Você tinha mais facilidade no digital do que no presencial, né? Então nós estamos aqui num conflito totalmente uma troca, oposto, né? Então você teve facilidade no digital e dificuldade no presencial. Sim. Eu tive mais facilidade no presencial e dificuldade no digital. E concluindo que nos dois, os dois eles são desenvolvidos na hora que você tem a sua autenticidade. Que é aquela questão, as mesmas barreiras que tem no presencial, tem no digital. É o medo de errar, o medo do julgamento. O julgamento é o principal. Então nós estamos fazendo um podcast aqui. As pessoas podem estar nos julgando ou não. Se eu ou você estivermos preocupados com o julgamento... Com certeza estamos. Vamos travar. Então, pega, desliga aí, André, e acabou. Porque isso vai ter, tanto pessoalmente ou no digital, o julgamento vai ter. Eu vou errar, você vai errar, e as pessoas não estão julgando. A questão é que nós não vamos estar nem vendo o julgamento. Né? Então, o primordial é o quê? É você se julgar. O que você acha que você pode melhorar ou não, tanto no presencial quanto no digital. E já aconteceu com você, sei lá, fazer uma reunião por videochamada
e você pensar antes como que seria, enfim, e aí terminou a reunião e saiu melhor do que você imaginou? Já teve essa experiência? Já essa semana, inclusive, vamos lá. Nessa semana foi feita uma mentoria, e na mentoria normalmente é aquela questão de que tá mais frio, né? E aí sempre eu terminava falando, putz, tal parte não me agradou, tal parte não me agradou. E dessa semana teve a parte que, até na parte de vendas, é a parte que eu assim, mais tenho dificuldade no digital, na parte da oferta, diferente de fechar contrato, que já vou falando da parte técnica, tudo. E dessa forma, putz, eu fui natural. E o natural fluiu. Né? Então, esse ponto fluiu bem, foi. Então, a questão é sempre o tentar não criar barreiras. Então, você está aqui. Então, se eu estou conversando com você ou se eu estou conversando com a câmera aqui, que seja a mesma coisa. É como se o André estivesse ali. Tem alguém do outro lado. Do outro lado. Agora, vamos lá, André. Você que tem essa facilidade no digital. Sim. Para você aplicar no presencial, qual foi o seu maior obstáculo e qual foi, vamos lá, a dica aí para que você, assim, ó, putz, a virada foi essa. Foi quando eu fiz isso. O meu maior obstáculo no presencial, porque eu sou uma pessoa que quando estou falando algo, fica muito preocupado se a pessoa que está ali estava me entendendo. Então, eu acho que o meu maior obstáculo, eu achava que era o medo de falar com as pessoas, de quebrar o gelo. Mas eu entendi que quebrar o gelo é mais simples do que parece. Mais simples, porque você faz uma pergunta e vai ter uma resposta da plateia. Então, a minha dificuldade era de saber se estavam entendendo enquanto eu estava falando. Então, isso me incomodava. Até que eu soltei isso. Falei, não, peraí. Eu estou passando um conteúdo que, às vezes, você olha a pessoa, está com uma expressão. Só que ela não é que ela está preocupada ou não está entendendo, não está preocupada em entender o que você está falando. Às vezes ela está com a cabeça em outro lugar. Então, eu rompi essa barreira de... Eu vou vir aqui, vou fazer minha apresentação, presencialmente, e vou fazendo perguntas. E aí, como que eu sei se a pessoa está entendendo ou não? O que você acha que eu faço para me saber se a pessoa está entendendo ou não? Pergunta. Exatamente. Eu faço pergunta aí, pessoal. Você está entendendo o que eu estou falando? Vocês entenderam ou não? E aí é fazer as pessoas discutirem entre si sobre o tema, sobre o assunto. Mas essa foi uma das dificuldades, quando eu estava falando de saber se estava fazendo sentido. Outro ponto sobre o nervosismo, eu vou falar porque geralmente o pessoal tem muito nervosismo, né? Trata o nervosismo como se fosse algo de outro mundo, justo nesse momento de ter que falar. Porque eu acho que você já deve saber que falar em público, se expor, é muito mais... as pessoas têm muito mais medo, saiu um estudo sobre isso, que as pessoas têm muito mais medo do que morrer. As pessoas preferem morrer do que ir lá falar em público. E aqui eu já vou entrar no ponto que eu tinha falado de como lidar com os erros na comunicação. Deixa eu ver se é isso mesmo. Como lidar com os erros. O grande fato é que, se você ficar preocupado se você vai errar, você não vai nunca falar. É lidar. É simplesmente, errou, segue. Costumo falar lá no meu canal de futebol. Errou, segue o jogo. Tá tudo certo. São pontos, são sinais para você. Peraí, eu tenho que acertar um pouco mais isso. Quantas vezes a gente está conversando normal, assim, sem estar com câmera, sem estar em live, e a gente erra uma palavra, a gente erra, esquece, dá um branco. É continuar. É ser natural. Como o Vinícius está falando, é ser natural. É seguir. O que eu queria dizer era tal ponto. Bom, esqueci um outro momento, eu lembro. Então, se você tem medo de dar branco, primeiro de tudo, é se preparar para o que você vai falar. Você se preparou para o que você vai falar, o que você tem que fazer? O próximo passo seria relaxar. E aí vem aquela coisa, mas como que eu vou relaxar? Eu vou falar com tantas pessoas ali e tal. Tem que relaxar, tem que fazer essa adrenalina correr, sair, porque quando chegar lá na hora, ela vai querer sair de algum jeito. Aí entra no luto ou fuga. Então, como lidar com os erros? Errou, tá tudo bem. É você entender que as outras pessoas que estão lá, muitas vezes vai acontecer de quem está na plateia tem empatia por você. E sabe que você erra como ela, então gera essa conexão também. Então, não é ter tanta preocupação, né? Eu errei. Às vezes passa batido. O que você acha? Tem uma coisa que é garantida que vai ter erro. Então, vai errar. Isso vai fazer parte.
A questão é mais do que o como lidar com o erro. Então você comentou um ponto bem interessante aí, que é o nervosismo e o branco e a trava, né? Então, putz, eu tô numa reunião um pouco mais delicada aqui, travei. Putz, travou. Como sair de uma situação dessa? Você pergunta pra mim? Como que você sai? Travou. Como que você vai fazer? Bom, no passado, no André do passado, eu iria ficar congelado, com o coração à flor da terra, disparada, mil. Você vai ter que sair daquilo ali. Hoje, com o pensamento que eu tenho, né, com o que eu venho desenvolvendo, eu faria uma brincadeira. Eu descontrair, pessoal, deu bug aqui no sistema. Porque é uma forma de descontrariar. O que você vai fazer? Tem coisas que você tem que lidar ali naquele momento. E é isso. Eu faço a mesma coisa. Então, assim, mas eu não sou uma pessoa extrovertida. Meu, a algum ponto você tem que achar que a sua personalidade você consiga conduzir aquilo ali. Então, assim, sem ficar encanado com os erros, brinque com os seus erros. A partir do momento que você vai brincar com os seus erros, é que nem você comentou. Putz, falei uma palavra errada. Você mesmo já pegou? Não faça de conta assim, torcer para que ele não tenha escutado, percebido. Não, pega e dê risada, fala assim, putz, falei isso, tal, e corrige, e vai. Travou, fala assim, putz, deu uma travada aqui. Deu uma travada aqui, peraí. Não, então, aquele que não estava falando, não estava falando isso, não, beleza, blá. Ou então pega e fala assim, putz, travou aqui, vai, faz uma brincadeira e volta. Então brinque com o erro, não tem essa questão, por exemplo, assim, putz, beleza, travei, vou sair correndo, vou largar a pessoa sozinha ali, vou sair correndo. Então não, brinque com o erro e isso vai ser, você vai percebendo que com o tempo esse erro vai diminuindo. E aí, você já quer entrar na parte da correção das partes que incomoda? Porque você já começou a falar um pouco sobre isso. Porque eu acho que é muito importante sempre a gente fazer, depois do evento, da situação, da reunião, análise, né? Analisar como que foi, ter uma leve reflexão. Exato. Então tem que pegar e fazer exatamente essa reflexão. Você. Tem uma pessoa ou outra que você tem confiança e é interessante a gente saber o feedback, né, a visão de outra pessoa. Então você pega e fala, viu, como você acha aí? Faz uma crítica do que você achou do que eu falei, de como eu me comportei. Qual é o ponto fraco e o forte? A pessoa e saiba aceitar essa crítica, vá construir. Mas o principal é você mesmo julgar. Você, a hora que termina uma simples conversa com alguém que você não conhecia, ou uma reunião, saiu dali já com um resumo. Errei aqui, aqui, aqui. Beleza, vamos corrigir. Sim. Então, a questão é nunca parar. Nunca parar e sempre ir corrigindo. A gente vai ter problema de dicção, problema de palavras, problema de gesto. Isso. Exato. A gente vai conduzindo. Mas ninguém é robô aqui. Você falou uma coisa que eu lembrei, essa questão de pedir feedback. Eu sempre tive comigo essa questão do feedback. O que você achou? E aqui tem o lado positivo, que eu acho que é muito importante pedir feedback para as pessoas certas, né? Para quem tem confiança. E tomar cuidado para não cair na pressão demais. E se cobrar demais. Mas será que isso, será que aquilo? E ficar jogando muito para as pessoas, né? Aquilo que você tem que trabalhar, como você falou. É importante você fazer sua análise. Por que eu tô falando isso? Porque eu lembrei de um ponto que eu perguntei uma vez no curso de oratória para uma pessoa lá. O que vocês acharam da minha apresentação? E era uma senhora bem experiente. Eu não conhecia ela, mas pelo jeito dela dá para ver que ela era extremamente experiente. Ela falou, o que você achou? Eu falei, eu gostei. Então, o importante é que você fez. Tem pessoas que não vêm aqui e nem faz. Então eu vejo, é importante o feedback. É importante. A gente tem um feedback na hora, como a gente estava falando. É importante você se analisar também para ir corrigindo sempre. Nada até perfeito. Eu gosto daquela frase, feito é melhor que perfeito. Então, vai lá e faz. Um outro ponto que a gente estava falando aqui. Eu acho que quero melhorar minha comunicação. O primeiro passo é você está se comunicando? Você está indo até as pessoas? E aí, que ponto você traz aqui para a gente fechar esse nosso episódio de hoje? Boa.
Então é assim, a questão, como tudo nessa vida, né? Então não adianta você querer, você tem que fazer. Então aceite que você não está ainda perfeito no que você quer ser, mas tem uma frase famosa, né? Faça o seu melhor com o que você tem hoje. Sensacional. Então, putz, eu tenho dificuldade em me comunicar. Ok, se comunique da forma que você consegue hoje. E aí você vai o quê? Melhorando. Vai sempre analisando. Ah, hoje eu consegui falar, hoje não consegui, e assim você vai. Então, assim, ó, nunca desista. Então, planejamento, melhor do que planejamento, é execução. Pô, sensacional. Então, exercite. Então, a melhor comunicação vai ser aquela que é exercitada e não planejada. Eu acho que essa é a solução. O planejamento é o processo, né? É o processo. E eu vejo o seguinte, que vai de encontro que você está falando. E até a minha mensagem para encerrar esse episódio. Todo momento é momento para você praticar sua comunicação. Seja numa reunião, seja com a sua família. Porque assim, é muito comum as pessoas se preocuparem em como falar com algum chefe, ou com alguém que vai entrevistar, ou com algum parceiro lá para o empreendedorismo dele. Inclusive, a gente tem que falar disso no próximo episódio. Boa. Que é muito importante, né? Mas as pessoas não param para perceber que começa no seu ambiente, na sua família. Como você se comunica com essas pessoas? Então, todo momento, sei lá, na pessoa da padaria que vai te atender, ao cumprimentar alguém na rua. Então, todo momento é momento para você praticar a sua comunicação. Rompa essa barreira. É isso, André. É isso aí. Eu acho que esse é um tema bem relevante. Tem muitas pessoas por aí que tem essa trava e nem imagina, e assim, não sabe o porquê. Tudo é vergonha, tudo é vergonha. E ela nem imagina o quanto de benefício e oportunidade ela está perdendo por priorizar essa vergonha. Então tem que quebrar essa barreira. Então é isso aí. Além de planejar, tem que executar. E esse tema é muito importante aí para o pessoal desenvolver ainda cada vez mais, buscar mais conhecimento. E vamos para mais dicas aí. Vai ter mais vídeos com muito conteúdo aí. Pode aí o pessoal acompanhando aí que vai ter muita coisa boa pela frente. E agora é o momento de você comentar aí embaixo o que você acha desse tema, onde você mais trava, e dizer pra gente quais são suas experiências e quais são os pontos. Ponto muito importante. Coloca aí quais são as suas principais características positivas. Começa a refletir mais sobre isso. Muito obrigado por assistir esse episódio até aqui com a gente e a gente se vê no próximo episódio.